Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, louvado seja o teu nome por mais essa ocasião que tu nos proporciona de estarmos reunidos aqui em tua casa e também esse estudo ser transmitido ao vivo para alcançar aqueles que ainda não conhecem o teu nome, irmãos nossos que estão impedidos de virem à igreja, seja por conta de enfermidades, outros impedimentos, as comorbidades, os cuidados com a saúde. Ó Deus, que a tua santa palavra possa, de fato, chegar a esses corações também. Que sejamos todos edificados por palavras de vida, que sejamos conduzidos nesse mundo passo a passo pelas orientações e instruções do Senhor. Agradecemos-te, ó Deus, o dia que nos deste, agradecemos-te a chuva que cai, porque é sinal do teu cuidado, da tua bondade para com a terra, para que a terra produza os seus renovos. Então, louvado seja o teu nome, ó Deus, pela tua providência. Nós oramos agradecidos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Os presentes podem se acomodar nos seus assentos. Nós vamos abrir a Bíblia, dando continuidade à nossa série em Romanos, no capítulo 8º, indiscutivelmente o capítulo mais consultado dessa epístola. As pessoas têm um forte apreço pelo capítulo 8º de Romanos. Certamente você que é crente, que já passou por essas linhas, ou já passou por uma tribulação muito grande, ao ponto de sequer conseguir orar, você já leu Romanos 8 e já foi edificado, já foi orientado, e nós vamos estudar, a partir de hoje, capítulo 8º. Verso 1 ao 4 nos diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meus irmãos, é importante destacarmos na introdução do estudo desse capítulo que ele é dedicado à operação do Espírito Santo de Deus na jornada do povo da aliança, dos crentes. Esse capítulo vai explicar com uma certa riqueza de detalhes como que a terceira pessoa da Trindade imprime essa obra de Cristo em nossos corações na nossa jornada, na nossa peregrinação. A semelhança do Salmo 23, que é um dos salmos mais consultados e queridos, ou um dos textos mais consultados e queridos da Bíblia, especialmente do Saltério, o capítulo 8º de Romanos é também muito apreciado e vai descrever como o Espírito Santo atua em nossas vidas, como ele nos guia, como ele nos fortalece, como nos enche de esperança em meio às nossas tribulações e, principalmente, a maneira pela qual o Espírito Santo nos dá forças para vencermos as tentações e sermos vitoriosos em relação ao pecado. Logo aí no primeiro verso, o apóstolo Paulo estabelece a verdade que será o fundamento de toda a sua argumentação. A partir dessa declaração, que Paulo deixa claro que o Espírito Santo atua de maneira eficaz, e no verso 2, ele oferece a razão pela qual agora, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O verso 3, ele vai falar como o Espírito nos livra da lei do pecado e da morte. E no verso 4, ele descreve a finalidade de Deus ter feito tudo isso. Por que Deus fez tudo isso? Para que o preceito da lei se cumprisse em nós. Eu quero voltar a nossa atenção para o verso 1, essa expressão, agora, pois, já nenhuma condenação há. Simplesmente uma declaração que é maravilhosa para nós. Não há nenhuma condenação. A ficha está absolutamente limpa. Mas é verdade que isso daqui se aplica exclusivamente àqueles que estão
em Cristo Jesus. Por isso que ele finaliza o versículo, àqueles que estão em Cristo Jesus. Ainda pesa uma acusação justa sobre os pecadores. Aqueles que não têm Cristo, eles estão indo em direção à condenação eterna. E quem são os que estão em Cristo Jesus? São aqueles que foram efetivamente alcançados por essa graça de Deus, que estão livres da escravidão, do pecado e não estão mais debaixo da lei, o que nós falamos nos primeiros capítulos de Romanos. O verso 1 é um resumo de absolutamente tudo que Paulo tem dito até aqui. É como se fosse um momento de síntese para que entendamos o que ele vem falando. E condenação divina é algo que todas as pessoas deveriam temer. Se você perguntar a uma pessoa em são juízo se ela teme a morte, ela vai dizer que tem medo de morrer. Geralmente temos medo da morte, receio da morte. Eu não sei se você já teve, eu não digo privilégio, mas a ocasião de acompanhar uma pessoa que está ali nos seus últimos dias, momentos. É algo angustiante para a pessoa, é algo angustiante para quem acompanha. Os médicos, a equipe médica está ali preparada para aquela situação, mas aqueles que estão emocionalmente vinculados à pessoa que está agonizando sofrem juntamente com ela. E por que desse sofrimento? Muitas vezes o receio do que vem depois. Se você já acompanhou um parente não cristão, que não vive essa verdade do verso 1 do capítulo 8 de Romanos, é mais angustiante ainda. Porque além do sofrimento, do padecimento físico, da degradação física, há uma preocupação no seu coração sobre o que vem depois. Se essa pessoa vai estar num estado de bem-aventurança com Cristo no paraíso, porque a vida não acaba ali, a vida continua imediatamente após a morte, ela continua ou no estado intermediário de bem-aventurança com Cristo Jesus, ou no estado intermediário de inferno já. De inferno. Aguardando a consumação, o juízo final, já no inferno. A pessoa não vai dormir sono da alma. Ela não descansa de fadigas. Então, se há algo que todas as pessoas deveriam ter receio, ter medo, temer, é o juízo de Deus. E nesta vida temporal, as pessoas já começam, de certa forma, a perceber a ira de Deus. Romanos capítulo 1 fala a respeito disso. E as pessoas mudaram o jeito natural de se relacionar. As pessoas substituíram a verdade de Deus pela mentira. E isso é a manifestação da ira divina. A ira de Deus se revela nos céus sobre os homens. E após a morte, essa ira de Deus é experimentada de uma maneira mais contundente, mais plena e profunda no inferno. Inferno, certa feita, o Dr. Heber Campos perguntou em uma de suas aulas aos seus alunos se Deus está no inferno. Se a presença de Deus está no inferno. Que nós temos meio que aquela mística, né? Vamos orar para invocar a presença de Deus. Percebermos a presença de Deus. Deus está conosco todo o tempo. Salmo 139 afirma que Deus está em todos os lugares, preenche todas as coisas. Não tem como fugir da presença dele. Então essa chamada oração de invocação é meio que um equívoco, porque Deus já se faz presente. A grande questão é nós percebermos essa presença de Deus. E daí ele dirigiu essa pergunta aos seus alunos, se porventura Deus estava no inferno. E ninguém respondeu, com medo do Dr. Heber. Quem é que vai responder uma pergunta difícil dessa? A um doutor em teologia, um dos mais renomados do país. E o Dr. Heber disse, sim, Deus está no inferno. A presença de Deus está no inferno. Essa expressão, a presença de Deus. Só que o inferno é a manifestação da ira dele, tão somente. No inferno não existe espaço para a misericórdia. Por isso que quando o rico, que não tem nome da parábola de Lucas 16, quando o rico vai para o inferno,
ele pede um pouco de alívio, ali é uma metáfora, ele diz, olha, pede para Abraão colocar uma gota de água na minha língua para que eu tenha, digamos assim, um momento de sossego dos tormentos que eu estou sofrendo aqui. E aí é dito a ele que não é possível que isso seja feito. Inferno é a ideia de um local em que Deus está, mas manifestando a sua ira, o seu juízo, a sua punição. E os homens deveriam ter medo disso. Todos os homens deveriam ter medo disso. Os pentecostais raiz do nosso país, esse grupo que surgiu no nosso país na década de 60, os pastores daquele tempo, 60, 70, até o início da década de 80, eram conhecidos como pregadores do Apocalipse. Você tinha na membresia das igrejas pentecostais muitos crentes que tinham medo de ir para o inferno. E não eram poucos, eram muitos. Porque esses pastores retratavam o inferno de uma forma muito assustadora. E tinham crentes que eram crentes porque tinham medo de ir para o inferno. Eu comecei minha jornada cristã meio que assim, com medo da condenação. Fiquei com muito medo mesmo, medo absurdo. Aos 16 anos, lendo a palavra de Deus no livro do Apocalipse, eu percebi que algo vai acontecer na consumação dos tempos e que não existem alternativas naquele dia de consumação. Ou você está com Deus ou não. É o que Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Não há um meio termo. E ali, tomado de medo, e pela ação do Espírito Santo também, acabei sendo convertido ao Evangelho. Hoje há um certo receio do inferno, mas não de eu ir para o inferno, que eu tenho outras convicções em relação a isso. Mas naquele tempo de início de vida cristã, era um medo terrível. Então, as pessoas de maneira geral deveriam ter medo da condenação. A condenação não existe mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso não é mais uma realidade para aqueles que estão em Cristo. Então a declaração deste versículo é a síntese, o resumo da boa notícia do Evangelho do Senhor. Como Deus nos livrou, versos 2 ao 4, é o que nós vamos tratar agora. Paulo já havia dito que a causa central do nosso livramento eterno é Cristo, mas no verso 2 expande esse pensamento. A expressão lei aqui não deve ser entendida como a lei mosaica, mas a expressão lei que vai surgir nesse verso 2 deve ser entendida como norma, princípio ou regra. Paulo fala de duas, ele fala da lei do espírito da vida e da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte está intimamente relacionada com uma norma. A alma que pecar, essa morrerá, porque o salário do pecado é a morte, o que ele já tratou em Romanos 6, 23. Por outro lado, a lei do espírito da vida é outra norma que Deus estabeleceu. O espírito da vida nos livra da primeira lei, essa lei do espírito da vida nos livra dessa primeira norma. Ele coloca aqui no passado, a lei do espírito da vida nos livrou da condenação. E no verso 3, Paulo explica por que o Espírito pode dar vida e libertar os pecadores das consequências do pecado e da morte. A lei do verso 3, aí sim, essa expressão lei que vai aparecer no verso 3 está intimamente relacionada, associada aos 10 mandamentos, a lei moral. Eles não podem dar vida, porque na verdade essa lei moral realça o nosso pecado e justifica a nossa morte. A lei não dá vida e não redime o pecador da morte. A lei é espiritual e nós somos carnais. A lei é perfeita e nós sabemos muito bem que somos imperfeitos. Ela é boa e nós não somos bons. Por isso Paulo afirma o que para a lei era impossível, visto que ela se achava fraca, enferma pela carne, verso 3. A lei meio que perdeu o poder para dar vida por causa da carne e do pecado. E daí, meus irmãos, o que a lei não pôde fazer por causa da enfermidade do pecado, Deus então fez
enviando o seu Filho. Cristo era um de nós, sujeito às mesmas fragilidades humanas da vida cotidiana. Ele precisava comer, se alimentar, ele precisava beber, ele precisava se vestir, ele precisava repousar. Ele sentiu cansaço, ele sentiu fadiga, ele esteve exausto, ele esteve sujeito às mesmas fragilidades que nós estamos. E, principalmente, Jesus estava sujeito à morte o tempo todo. Desde o seu nascimento tentaram matá-lo. Desde o seu nascimento. Nossa identidade com Cristo é plena, menos em um aspecto, e Paulo deixa claro nessa passagem. Ele não tinha pecado. Ele se fez em semelhança de pecado na cruz, mas ele não tinha pecado. Era semelhante a nós, era igual a nós, padeceu como nós em todas as coisas, mas sem pecado. E por que Deus fez tudo isso? O verso 4 responde: Deus tem comprometimento com a sua lei, porque essa lei expressa o seu caráter. Deus tem comprometimento com essa norma que fora quebrada por todos os homens. O Espírito Santo, e aliás, em Jesus Cristo, todas as demandas da lei foram cumpridas, todas elas. Jesus veio para cumprir a lei e os profetas, e nós às vezes pensamos nesse cumprir da lei pelo Senhor como apenas cumprir os mandamentos, mas ele cumpriu o que a lei falava da pena de morte aos pecadores. Ele se submete a essa pena de morte. O Espírito Santo acredita em nossa conta o que estava com um saldo negativo e absolutamente impagável com os nossos próprios esforços. Ninguém nesse mundo, por mais rico, por mais virtuoso que seja, poderia bancar, pagar a sua salvação. O Bill Gates, com toda a sua fortuna, as pessoas mais piedosas não teriam condições de pagar pela sua salvação. Todos estão com saldo negativo impagável. Impagável. É aquela dívida, irmãos, que não tem como pagar. Aquela do credor incompassivo, que Jesus conta em uma de suas parábolas. Que ele fora perdoado, e nós vamos falar um pouco sobre isso mais à frente. O que implica isso na vida cristã, na prática? O credor incompassivo recebeu o perdão de uma dívida enorme que ele não teria condições de pagar nem 100 vidas. Nem 100 vidas. Ele não perdoou uma dívida pequena de um ofensor. Então, foi isso que aconteceu. O Espírito Santo acredita em nossa conta toda a fortuna infinita que Cristo conquistou na cruz por nós. Por isso, as exigências da lei se cumprem em nós. Deus está nos preparando para um novo céu, para uma nova terra, e com um coração absolutamente fechado para o pecado e voluntarioso para cumprir os seus mandamentos de forma plena. Então, em síntese, Paulo está falando isso. E o que isso implica na nossa vida nos dias atuais? Eu quero 3 considerações finais aqui. A primeira delas é aceitação. Aceitação. Apesar de sermos quem somos e de fazer o que fazemos, ou já fizemos, nenhuma condenação pesa sobre nós. Nenhuma. Você sabe quem é. É uma imensa alegria saber que Deus nos aceitou apesar de quem nós somos. Nós não temos necessidade de que outras pessoas validem ou nos aceitem pelos nossos méritos, os nossos esforços. Se nós entendermos que somos aceitos pelo Senhor e o que somos no Senhor, nós já temos o nosso valor. Grandes homens na história se opuseram a sistemas demoníacos e pecaminosos e foram perseguidos até a morte. Eles não foram aceitos pela sociedade vigente. Cito aqui Martinho Lutero, na Dieta de Worms,
quando ele fora convocado e foi dito a Lutero que ele deveria se retratar de tudo que ele estava fazendo, e ele estava ali diante da monarquia, diante do império, diante das autoridades da igreja, das pessoas importantes da época, da imprensa da época. E Lutero ficou uma noite pensando em tudo aquilo. Ele ficou meditando, orando, e no dia seguinte Lutero disse mais ou menos isso, não exatamente assim. Lutero disse o seguinte: a não ser que eu seja convencido pela Bíblia, eu não vou voltar atrás em absolutamente nada que eu disse. Porque o que eu disse, porque a minha consciência está cativa às Escrituras. Ele não foi aceito pela sociedade da época. Mas Lutero sabia quem era. E sabia da aceitação dele por Deus. Então, eu penso que essa é a primeira lição que borbulha desse texto. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Uma outra lição importante a depreendermos daqui é sobre o perdão, o exercício do perdão na jornada cristã. Quando somos tomados da alegria e gratidão pelo perdão de Deus a nós seremos constrangidos por Deus a perdoar aqueles que nos ofendem. Não existe esse negócio do cristão guardar ressentimentos, receios em relação a outras pessoas. Então, irmãos, só de pensar que tínhamos uma dívida impagável com Deus, nós não teríamos a menor condição de pagar essa dívida. A menor condição de pagar. Nós não temos condições de pagar essa dívida. E uma ofensa que um irmão às vezes faz contra nós, e eu já até citei isso em mensagens anteriores sobre perdão, há pessoas que brigam e nem sabem por que brigaram. Mas o ressentimento fica, a raiva fica, a inimizade fica. Aí quando a pessoa é indagada, o que aconteceu? Eu nem me lembro, mas eu não gosto dessa pessoa. Mas eu sei que aconteceu alguma coisa, mas eu não me lembro direito o que foi que aconteceu. Não há espaço na vida de um crente para esse tipo de coisa, irmãos. Eu sempre digo no conselho que eu não tenho condições de ficar com raiva de ninguém, porque primeiro eu sou crente e depois eu sou pastor. Se eu, como pastor, for começar a ficar com raiva de um, de outro, marco o outro, não tem condição nem de ser pastor. Não tenho escolha. O apóstolo Paulo, aqui mesmo em Romanos, nós vamos chegar nessa parte, ele diz que nós não devemos dever nada a ninguém, a não ser o quê? O amor. O amor que nós temos de manifestar de um para com os outros é uma dívida. É uma dívida, e essa dívida nós não vamos conseguir pagar nessa vida. Então, quando nós não perdoamos outras pessoas, na verdade nós estamos condenando a nós mesmos. E deve ser questionado que tipo de cristianismo está sendo vivido por nós. Na oração que Cristo nos ensinou, ele afirma, ele ensina, ele instrui. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo aos meus devedores. Estava ensinando a igreja a orar. Será que nós temos condições essa noite de orar desse jeito? Senhor, perdoa as minhas dívidas, as minhas ofensas, os meus pecados, assim como eu tenho perdoado os pecados dos meus irmãos? Principalmente irmãos, eu penso que principalmente igreja. Claro, o ímpio nós temos que perdoar também. Mas a igreja, de uma forma especial, foi comprada pelo sangue do Cordeiro. Como que você vai para o céu com a pessoa que você odeia? Alguma coisa vai estar errada aí. Alguma coisa vai estar errada. A pessoa é crente, você diz que odeia a pessoa, como é que vocês vão estar no mesmo céu? Alguém não vai entrar. Você pode ter certeza que não vai. Então, na verdade, pessoas que não perdoam estão condenando a si próprias. O fato de sermos crentes não nos imuniza do pecado, mas agora fomos libertos das consequências condenatórias do pecado.
Nós continuamos pecando, irmãos. Então por que condenar os outros? Por que condenar e marcar um irmão ou uma irmã? Isso não é justo, isso não é bíblico, isso não é piedoso. E por fim, para encerrar o nosso estudo, um outro ponto, uma outra lição importante, é uma nova atitude diante dessa doutrina maravilhosa. Diante da doutrina da eleição, o cristão deve ser tomado, é o que se espera, que todo crente, diante dessa declaração, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nós devemos ansiar por viver em santidade, glorificando ao nosso Deus em absolutamente tudo e se alegrar no Senhor. Sempre alegrar-se no Senhor. O cristão assim deseja viver em santidade e em paz com todos. Que pela graça, irmãos, e misericórdia do Senhor, possamos nos achegar a Ele e clamar: sê propício a mim, pecador. Sê propício a mim, pecador. Que nós não percamos de vista isso na nossa jornada cristã. Mas que nós temos as nossas limitações, os nossos pecados, vamos ter de lidar com muitos deles ao longo da jornada, mas não pesa mais nenhuma condenação sobre nós. E não faz sentido nós condenarmos os nossos irmãos. Não tem o menor sentido isso. Então que Deus possa aplicar essa palavra aos nossos corações.